8 horas e 31 minutos, a gente muda um pouquinho agora a pauta, sai da política e vai para a economia. A gente começa falando sobre uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse nesta quarta-feira que o Brasil não planeja medidas de retaliação aos Estados Unidos. A declaração foi realizada após reunião do chefe da pasta econômica com representantes da indústria do aço aqui do Brasil. Haddad afirmou que a orientação do presidente Lula é seguir pelo caminho do diálogo e também da negociação e reforçou que a ideia é, de fato, dialogar. A gente vai acompanhar, então, um trechinho dessa fala do ministro Fernando Haddad. Já a gente volta. Na base da reciprocidade, né, os entendimentos, mas colocando em primeiro lugar a mesa de negociação que está aberta já com o governo americano, e que foi bem sucedido em outros momentos do passado recente, quando atitudes semelhantes foram tomadas e revertidas em benefício do comércio bilateral, nós estamos já começando a estudar propostas do setor, que tem toda a legitimidade de trazer propostas para nós. Eles estão imaginando formas de negociar com argumentos muito consistentes, de que os Estados Unidos só têm a perder, porque o nosso comércio é muito equilibrado. Na base... É isso, como a Haddad acabou de falar, o Instituto do Aço apresentou propostas ao governo federal durante essa reunião, durante esse encontro. Essas medidas serão consideradas pela equipe econômica, que vai enviar uma nota técnica ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Para a gente comentar esses e outros assuntos, a gente recebe agora o professor e economista Écio Costa. Écio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Na sua avaliação, o governo, especificamente a figura de Fernando Haddad, vai no caminho correto de não tentar tensionar com o governo dos Estados Unidos, com Donald Trump, buscar o diálogo, há margem para negociação na sua avaliação? Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar participando pela primeira vez do programa O Povo News e sim, na realidade a gente precisa entender um pouco melhor como funciona essa relação de comércio entre Brasil e Estados Unidos e principalmente a questão tarifária, né? Hoje nós temos uma carga de impostos de importação sobre os produtos americanos bem mais elevada do que a que os Estados Unidos impõem aqui ao Brasil. Então, uma retaliação não vai trazer um benefício de articulação, né, de convencimento para que os Estados Unidos revejam essa carga tributária, porque a gente já cobra muito mais do que os impostos de importação que estão sendo levantados agora especificamente sobre o aço e também sobre o alumínio. Então, no passado, no primeiro governo Trump, houve a imposição também de uma tarifa de importação e o Brasil conseguiu negociar uma cota de importação, o que aliviou esse impacto aqui para o mercado brasileiro. Hoje o Brasil é o terceiro maior fornecedor, né, de aço para o mercado americano. Então, para eles também é um peso significativo dentro da própria economia, né, ter uma tarifa que vai aumentar o preço do aço dentro do mercado americano, causando inflação. Essa via de negociação é muito mais importante e deve trazer maiores frutos do que você tentar retaliar, porque não há muita justificativa nesse caminho, como eu já mencionei, já que a gente tem tarifas muito mais elevadas em relação aos produtos americanos do que eles têm em relação aos produtos brasileiros. É isso, é tentar buscar um equilíbrio. Agora a gente vai focar no mercado interno aqui do Brasil. Isso porque ontem o governo federal lançou a linha de crédito consignado privado, voltado a CLTs, que são os contratados por MEIs e trabalhadores domésticos e rurais com carteira assinada. Os trabalhadores usarão registro no e-social para ter o FGTS como garantia desse empréstimo. Segundo o governo, isso trata a
acesso a empréstimos mais baratos. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelo presidente Lula e também pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A novidade vai estar disponível a todos os que têm carteira de trabalho registrada. Segundo Marinho, é um universo de cerca de 47 milhões de trabalhadores, além dos trabalhadores contratados por mês. Todo o trâmite vai ser feito pela carteira de trabalho digital e liberado a partir do próximo dia 21, professor Écio. Aí eu pergunto ao senhor, nesse contexto também de inflação. Essa medida, claro, pode beneficiar o trabalhador brasileiro, mas a gente está nesse contexto de inflação e quando você de alguma forma incentiva o consumo, você também eleva a pressão sobre a inflação. É uma medida correta do governo, né? Trabalhar essa questão do crédito ou outras alternativas de desenvolvimento já deveriam ter sido executadas aqui no nosso país, na sua visão? Ítalo, pontos importantes que você colocou aí, né? Primeiro que o FGTS é um recurso do trabalhador, né? E a gente vê que esse recurso ele fica preso, né, limitado a algumas exceções de resgate, né, como doença, como a demissão, a aposentadoria, o financiamento imobiliário. E ele, enquanto está lá, né, no fundo, né, no FGTS, ele remunera muito mal. Tem anos que não consegue remunerar a inflação. Ano passado, remunerou melhor que a inflação, mas pagou, para se ter uma ideia, metade do que um fundo de renda fixa atrelado à Selic, por exemplo, ao CDI, iria pagar. Pagou em torno de 7% e a nossa taxa de juros está se encaminhando para chegar próximo dos 15%. Então, o trabalhador tem esse depósito feito lá no FGTS para que ele vá fazer o saque na sua totalidade quando se aposentar, e daqui até lá esse fundo ele perde de valor, ele não vai valer aquele montante que você desejaria ter numa aposentadoria. Então, qualquer forma de você sacar esse dinheiro vai ser muito benéfico para o trabalhador. Mas não no formato de um empréstimo, né? O empréstimo, ele termina não trazendo grandes benefícios porque você vai estar usando o seu fundo como garantia para pegar um empréstimo junto a um banco. Olha que coisa, que medida mais insensata, né? Se o fundo é seu, você deveria ter o direito de resgatar esse fundo ou de fazer melhores aplicações e negociar talvez melhores empréstimos a partir dele, mas não, você termina tendo um produto que vem dentro de um formato predefinido pelo governo, onde você não consegue ter muitas margens de negociação ou de utilização e vai terminar fazendo com que você se endivide mais, né, com um desconto que vai ser feito futuramente diretamente no seu salário, né, na mesma forma que você tem o consignado público, né, com o INSS, você vai ter com o FGTS, e termina trazendo aí, na minha opinião, mais prejuízos ao trabalhador do que benefícios. A taxa de juros está se falando em algo em torno de 2,8% ao mês, que ela é mais baixa do que outras modalidades de empréstimos pessoais, mas ainda assim é muito cara, né, e termina trazendo esses riscos para o trabalhador. A medida ainda não está completamente formatada, então deve levar algum tempo para que isso entre no mercado. E aí vem a segunda parte da sua pergunta, né, com relação à inflação. E o que acontece é, ontem nós tivemos a divulgação do IPCA de fevereiro, né, com uma forte elevação da inflação para o mês de fevereiro, representando o segundo maior aumento do IPCA, né, da história do Plano Real, né, e foi o maior desde fevereiro de 2003, quando foi o maior desses aumentos, né, então traz uma preocupação muito relevante para a inflação para esse ano. A inflação no acumulado de 12 meses já passa dos 5%, e a expectativa é que isso continue aumentando,
chegando próximo dos 6% até o final do ano. Uma medida como essa, que joga mais crédito na economia, termina impulsionando mais o consumo, né? Ou seja, o trabalhador vai fazer o empréstimo para quitar alguma dívida, para pagar alguma necessidade emergencial, mas ele tem assim mais crédito, né? E com mais crédito se gera mais consumo e o consumo termina numa situação como a que vivemos atual, inflacionando ainda mais os preços, junto com a política fiscal que o governo tem hoje, desses últimos 2 anos, bastante expansionista, né, contribuindo ainda mais para a inflação mais elevada. Essa inflação mais elevada tende a ser combatida com taxas de juros mais altas por parte do Banco Central. A gente viu aí a trajetória das últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, onde já há uma expectativa que essa taxa de juros se aproxime cada vez mais dos 15% ao ano. Uma taxa muito alta e é o único remédio que o Banco Central tem para combater a inflação. Se o governo fizesse uma maior contenção das suas despesas, reduzindo a política fiscal para que retornasse a ter um superávit primário, isso iria ajudar muito para controlar a inflação e esses juros poderiam voltar a cair, né, desde que a inflação estivesse controlada. Mas a movimentação que a gente vê com esses estímulos, né, ao consumo via crédito, via políticas expansionistas, né, de maiores gastos por parte do governo, isso termina, na realidade, indo na contramão, aumentando ainda mais a pressão inflacionária, né, numa economia que já vem tendo muitos estímulos para crescer. Infelizmente, o Brasil não consegue sair desse ciclo danoso, né? Inflação alta, consequentemente juros altos, isso atravanca a economia e impede o nosso desenvolvimento. Professor Écio, eu queria agradecer demais sua participação aqui com a gente, explicações didáticas sobre esses dois assuntos. Muito bom dia, até a próxima. Um prazer, Ítalo. Estou à disposição para novas contribuições. Um abraço a todos. O convite já está feito. Professor Écio Costa aqui com a gente, 8 horas e 43 minutos.